e bom lugar, pois se faz presente neste santo e bom Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo de sábado pelas manhãs, estudando o livro de Daniel. Para darmos início aqui, vamos levar uma palavrinha de oração. Mano João, leva-nos a oração, por favor. Iremos repetir o estudo 9. Nós tivemos um problema técnico, então vamos ter que recapitular. E é sempre muito bom recapitular. Partilhe aí o link, convide família, amigos, também para todos aprendermos. Estamos aqui todos para aprender. Amém? Uncle Jay, leva-nos a oração para o professor Coragem que já está na sala. Amém? Bem, bem, vamos então orar ao nosso Pai. Assim oremos. Senhor nosso Deus, Pai, muito, muito obrigado por mais um dia, por mais esta oportunidade. Obrigado pelo teu santo dia de sábado, Senhor, que tu possas inspirar o nosso professor, que o Santo Espírito possa estar connosco, que ele possa passar o seu conhecimento para nós e que esse conhecimento possa ficar, Senhor, e fazer morada nos nossos corações. Vamos aplicá-los também na nossa vida prática, Senhor. E vem ficar connosco também, incomoda aqueles que ainda não entraram, Senhor, que este estudo possa realmente ah, trazer transformação às nossas vidas, Pai. E agradecemos uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Mano João. Amém. Agradeço pela oração. Agradeço também a presença da Helena, da Neide. Oremos pelo Laurentino, ele nunca mais entrou, já lhe tentei ligar algumas vezes. Mas continuemos a orar. Nós sabemos que temos que orar uns pelos outros. Amém? Professor Coragem, consiga a palavra. Bom dia. Estamos aqui para refazer o estudo do dia 18, Estela. Então, eu vou te pedir, porque como nós estamos compartilhando material para outras classes, na hora que tu for colocar lá, por favor, você lembra de colocar esse estudo anterior ao estudo da semana passada, por conta desse detalhe que tu já explicou, né? Amém, professor. Amém. Para que, assim, mesmo que aparentemente fique estranho, né? Mas para que as pessoas saibam que a gravação do dia 1º de agosto, na realidade, é a repetição do dia 18 de julho. E, naturalmente, se for possível para mim e para você, Estela, a gente pode combinar e fazer durante a semana, Daniel 11. Por quê? Porque assim nós não vamos atrasar o nosso estudo com os que aqui estão, né? Com Lena, com a nossa turma. E eu sei que eles não podem acompanhar no meio da semana, mas aí fica gravado para que possa, né, estudar durante a semana, e aí, no sábado que vem, nós faríamos Daniel 12, e assim nós estaríamos caminhando para um encerramento deste livro maravilhoso. Não com a intenção de parar de estudá-lo, pelo contrário, nós vamos ter um momento aqui, como eu disse, em que nós vamos, não sei nem se gravado ou não, nós vamos abrir para o nosso bate-papo, né? Porque quando é gravado, às vezes a pessoa fica assim, preocupado, né? Se vai a imagem, porque a imagem vai aparecer e tal, para deixá-los mais confortáveis. Bom, eu sei, por exemplo, que de repente Melina, João, Helena, vocês têm uma pergunta e não querem que fique gravada, né? Que seja disponível. E eu gosto de tratar assim. Eu já percebi que Stella também tem esse mesmo cuidado de permitir que a pessoa tenha liberdade para perguntar, liberdade para dialogar. Essa é a melhor forma de estudar. Se vocês observarem bem, o maior professor que já teve nesse mundo, ele falava por parábolas, justamente para dar oportunidade.
para que as pessoas questionassem, para que as pessoas perguntassem, para que houvesse ali a possibilidade de diálogo. E aí, conversando, você aprende bastante, né? Então, que Deus nos conduza agora nessa recapitulação da continuação de Daniel 9. Então, imaginemos, né, que na aula do dia 11, nós paramos e aqui vem o dia 18, que na realidade é 1º de agosto, eu já expliquei o porquê. Bom, nós estudamos em Daniel 8 e lá tratou de um período grande. Ó, esse material eu já postei no grupo. Porém, eu já avisei que, por exemplo, tem coisas aqui que nós vamos estudar em Apocalipse. Mas eu já postei para que vocês entendessem que Daniel e Apocalipse são como se fosse um livro só. Há uma recomendação, inclusive, que você leia Apocalipse tendo o olho em Daniel, e quando você lê Daniel também observe que em Apocalipse esclarecerá muita coisa de Daniel. Então, esses dois livros, imagina esses dois livros como um só. Um foi escrito no ano 600 antes de Cristo, vamos colocar assim, e o outro é escrito no ano 100 depois de Cristo. Há uma diferença aí de 700 anos, mas o autor de toda a Bíblia é um só, é o Espírito Santo. E os escritores, que são os nossos profetas, que são esses homens que deixaram essa mensagem para a gente, eles foram movidos, segundo o que Pedro escreve em suas cartas, pelo Espírito Santo. Eu acredito piamente nisso. E toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Velho Testamento tem a mesma inspiração que o Novo Testamento. Ok? Bom, então, no capítulo 8, trata para a gente de 2.300 anos. Mas, no capítulo 9, Daniel orava para que Deus abrisse, digamos assim, as portas para que o seu povo voltasse para casa. Eu já expliquei, estava caminhando para o ano de número 70 do povo ali no cativeiro, e Daniel era o sonho dele, que esse povo voltasse para casa. E aí Deus dá uma visão chamado, que lá em Daniel 9 apresenta como 70 semanas, ou seja, 490 anos. Então você tem uma profecia de tempo no capítulo 7, uma profecia de tempo no capítulo 8, uma profecia de tempo no capítulo 9, e nós vamos ter uma surpresa aqui do capítulo 10 a 12, que é a última visão que Daniel recebeu, nós também teremos uma profecia de tempo. Pois é, Estela. Então, o livro de Daniel apresenta 5 visões: capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 a 12. 5 visões que o nosso amigo e profeta Daniel ele teve e deixou escrita para que nós compreendamos os nossos dias e os dias também ficaram para trás. Bom, no capítulo 9 é dito a Daniel que quando saísse um decreto para restaurar Jerusalém por completo, ele deveria contar 490 anos e também deveria contar 2.300 anos. Está vendo como Daniel vai facilitando para a gente? Assim, a princípio, quando você lê um versículo, você lê um capítulo isolado dos outros, aí você vai ter dificuldade. Mas quando você começa a entender, a dissecar o livro, e nós estamos falando com humildade, ninguém aqui na sala, nem esse amigo leigo que vos fala, imagina saber tudo de Daniel. Não. Então, pouco do Apocalipse. Inclusive, mais à frente nós vamos ver que Daniel escreve no capítulo 12 e tem dúvidas e pergunta. E a ele é dito: não, Daniel, quieta. O que eu tinha para falar com você, o que você precisava escrever, está ótimo. Agora você descansa, tá, Daniel? E depois você vai ressuscitar para receber as suas bênçãos, que naquela ocasião foi dito para ele, nós acreditamos nisso. Também no livro de Apocalipse, João ia escrever alguma coisa e foi dito para ele, quieta. Isso é interessante, né? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Vamos nos concentrar aqui agora. Eu só estou dizendo isso para que vocês entendam como é muito semelhante Daniel e Apocalipse. Claro, Daniel, o capítulo 2, nós já vimos isso aqui várias vezes, é o índice de Daniel. Então, quando você tem alguma coisa e você ficou na dúvida, você corre e olha no capítulo 2.
para ver se encaixa, porque aí o capítulo 7 faz isso, ó, amplia o 2, e o capítulo 8, ó, pega uma parte, ó, vai ampliando. O capítulo 9 pega uma outra parte e amplia. Então, é uma repetição com ampliação, é uma repetição ampliando o que nós aprendemos antes. E aí, quando chegar no capítulo 11 em diante, vocês vão ver que maravilha também. Capítulo 11 e 12. O 10 nós estudamos, não esqueça. Muito bem. Então, eu tenho aqui essas datas, né? E aí nós estudamos e descobrimos que depois desse decreto do rei Artaxerxes, exatamente como estava escrito, uma semana, ou seja, 49 anos depois, Jerusalém estava ok. Aí depois, no ano 27, conforme o que está escrito no capítulo 9, houve o momento da unção de Cristo, digamos assim, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma pomba, a semelhança, né? E aqui nós vimos que isso ocorre no batismo de Jesus. A Bíblia dá detalhes, inclusive os detalhes são suficientes para você chegar a essa informação. Isso aconteceu no ano 27. Então, pode acontecer um dia, olha só, vou profetizar, viu, Lena? Pode acontecer um dia que Lena está estudando com amigos e amigas e as pessoas vão dizer assim, não, Lena, o decreto não foi assim, não, teve 3 decretos. A Lena vai dizer, é verdade. Eu estudei uma classe com Estela em que nós aprendemos isso, que de fato são 3 decretos. E aí Helena vai dizer, porém, a chave também para que nós saibamos que o decreto correto é o decreto do ano 457 a.C., é o fato de que a Bíblia dá detalhes de que Cristo foi batizado no ano 27. E se você pegar o ano 27 e voltar, você vai ver que bate no decreto do ano 457. É como se, como não? É como seguramente Cristo, e esses detalhes que Lucas dá ali, garante que o início da profecia é exatamente do jeito que nós estamos estudando aqui, ano 457. 3 invasões, 3 decretos de restauração. Bom, na metade da semana ocorre um fato. E esse fato é o quê? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo crucificado. Então, na metade da semana, ele encerra aquele ritual que nós sabíamos que era contínuo. E antes de abrir a sala para estudar com vocês, eu estava estudando isso, Estela. Nossa, gente, o livro de Daniel é um espetáculo. Eu estava aqui pesquisando uma palavra, que é para daqui 2 sábados estudar com vocês. Uma palavra me fez estudar aqui um tempão. Perceba como é muito mais amplo do que nós imaginamos. O fato é, Cristo morre no ano 31, aos 33 anos, e aí, os 3 anos e meio depois, são os discípulos que saem a pregar, e no ano 34, o livro de Atos conta para gente que os discípulos estavam pregando, né? E aí Estevão, que era um diácono, alguém cheio do Espírito Santo, foi pregar, e ele foi apedrejado. Nesse instante, encerra o ciclo dos 490 anos de misericórdia, de graça especial, digamos assim, para os judeus. Os judeus hoje são candidatos à salvação como pessoas como eu, como vocês. Não existe mais, digamos assim, uma nação que seja escolhida para esse objetivo, pregação do Evangelho. Todos nós precisamos pregar o Evangelho, né? Quando você abre as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, fica claro e evidente que existe, sim, algo especial para os judeus como pessoas, como o povo em si. Agora, o povo de Deus é o Israel espiritual. Eu aqui, Lena, na Inglaterra, e todos vocês por onde vocês estão agora e estarão, nós somos esse povo de Deus. Diga amém, porque isso é uma bênção, hein? Fazer parte do povo de Deus. Agora vamos avançar. Bom, eu falei para vocês que nós, para entendermos bem o livro de Daniel, nós precisamos sentar e conversar com Daniel. Claro, né? Vocês sabem, Daniel está no pó da terra descansando. Quando eu falo Daniel, estou falando do livro. E aí o livro, ele traz os sentimentos, pelo menos esse sentimento de Daniel. Quando você abre Daniel, você vai observar que ele diz para a gente no capítulo 9, versículo 2, que ele estava com uma preocupação. Qual era a preocupação? Era que as desolações de Jerusalém eram de 70 anos.
E aí eu pergunto para vocês, onde é que Daniel viu isso, gente? Daniel era leitor de Isaías e de Jeremias. Olha, gente, isso é importante. Daniel não tinha uma Bíblia física como eu e você temos. Ou seja, nos dias de Daniel, a palavra de Deus não estava assim bonita como nós temos hoje. Hoje nós temos uma Bíblia com os livros do Velho Testamento, do Novo Testamento. Claro, Daniel, se existisse um livro, não estaria com o Novo Testamento. O Novo Testamento foi construído a partir de Jesus, vocês sabem disso, né? Ali os evangelhos foram escritos, depois as cartas e o livro do Apocalipse. E eu já comentei com vocês que essa não é bem a sequência, porque o livro do Apocalipse foi escrito antes do livro de João. Então, o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João, escrito pelo próprio João, que escreveu o Apocalipse. Muito bem. Mas Daniel tinha essa preocupação. Então, a primeira preocupação de Daniel, ou a preocupação de Daniel, era com os 90 anos, com os 70 anos. E ele diz isso no Daniel 9:2. E eu expliquei o que acontece aqui. Muitas vezes você se concentra tanto para pedir uma bênção sobre a vida de alguém que você entra em sintonia com o céu. Presta atenção. O céu sempre fala conosco. O Espírito Santo nunca nos abandona. Diga amém. Os anjos de Deus estão sempre ao nosso redor, falando. Mas eu, devido a tanta coisa, internet, zap zap, Instagram, essas coisas, rede social, preocupação com o menino, com o marido, com quem vai viajar, será que vai ter a terceira guerra, vai explodir, não sei, essas coisas envolvem tanto a sua mente que você não escuta a voz de Deus. E Daniel disse que ele entrou em jejum, em oração, etc. Então aqui ele entra em sintonia com o céu, aí o céu tem uma mensagem para ele. Daniel pensava no micro e Deus pensava no macro. Era a oportunidade de Deus de trazer uma mensagem específica para Daniel e direta para o nosso tempo. E aí Deus traz para ele: Daniel, você está preocupado com 70 anos, né? Olha aqui. E aonde Daniel leu isso? Jeremias 29, 25, 11, 12 e 29, 10, Isaías 44, 28, Isaías 45, 1 a 6. Sabe o que Isaías vai dizer aqui, gente? O nome de Ciro. Mas Isaías escreveu isso muitos anos antes da existência de Ciro. Então eu posso imaginar com os olhos da fé Daniel, quando isso acontece, entrando na presença de Ciro e apresentando os pergaminhos, porque eu mostrei a Bíblia física, mas nos dias de Daniel era pergaminhos. Os pergaminhos, ou o pergaminho do livro de Jeremias, dizendo que eram 70 anos, e o pergaminho de Isaías dizendo que o nome do libertador era Ciro. Que forte isso, hein? E aí o que acontece? O ano do início das desolações é o ano 605. Lembrando que nesse momento você vai encontrar em 2 Reis e 2 Crônicas. Esse material já está na sua mão. Eu estou sonhando que você já estudou, que sabe explicar. Inclusive, se eu abrir agora aqui, falar, explica, Lena, eu estou sonhando que Lena explicaria, que João, Emília, todos que estão aqui, Leone, pudesse explicar isso facilmente. Ponto. Bom, Daniel vai dizer o seguinte, e enquanto ele sonhava pelos 70 anos, ele, no capítulo 2, aí Deus dá a profecia dos 490 anos, está aqui embaixo, daqui a pouco eu apresento para vocês. Bom, vamos lá, avançando. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, no capítulo 7, olha o que Daniel fala dos seus sentimentos. Ele fala assim, coragem, terminou o assunto do capítulo 7, ou da visão do capítulo 7, os meus pensamentos estavam perturbados. Eu mudei o semblante, mas guardei o assunto no coração. Por quê? Porque Daniel estava preocupado com 70 anos. Mas Deus falou para ele que durante 1260 anos, o povo de Deus teria algumas dificuldades. E qual era a dificuldade? Aqui fala que esses 1260 anos seriam os anos de perseguição por um tal de chifre pequeno. Bom, como é que isso está escrito? Está escrito assim, e a visão da tarde e manhã que foi falada, é verdadeira. Então, enquanto Daniel 7 fala de 1260 anos, e essa profecia fez com que Daniel tivesse seus pensamentos, preocupações, né? Porque ele não entendia. Lembre-se, ele estava preocupado com 70. Aí vem 1260. Quando ele
digamos assim, começou a ganhar fôlego, né? Anos depois, vem outra profecia para Daniel. E qual é a profecia? A profecia que está escrita lá em Daniel 8:14. E essa profecia agora traz 2.300 anos. Então, nosso amigo Daniel estava preocupado com 70 anos. Deus deu para ele uma profecia de tempo no capítulo 7, 1.260 anos. Deu para ele no capítulo 8 a profecia de 2.300 anos. No capítulo 7, ele disse: meus pensamentos ficaram muito perturbados. E no capítulo 8, a profecia dos 1.300 anos deixou Daniel fraco, enfermo por alguns dias, e não havia quem entendesse. Está tudo aí, já na sua mão, no seu computador, para você estudar no seu celular. Bom, e aí eu acabei avançando, mas agora eu recapitulo novamente. Vamos recapitular. Preocupação 70 anos. No capítulo 9, depois de Daniel ter visto o período de tempo 1.260 anos, depois de ter visto o período de 2.300 anos, agora é dado para Daniel o período de 490 anos. Esses 490 anos era específico para os judeus. Bom, esses são os períodos de tempo que nós já conhecemos de Daniel. Eu disse, o capítulo 12 aparece também na última visão, mas eu vou deixar para frente para não confundir vocês. Então, percebam que aqui tem a preocupação de Daniel e os períodos. Vamos avançar. Bom, aqui tem um históricozinho só para nós não esquecermos, né? 605, que é um resumo do que nós vimos antes. 605 ocorre a primeira invasão. Aí, Estela, quando chega entre o ano 553 e 552, ele tem a visão dos 1.260 anos. Eu preciso que vocês entendam a angústia de Daniel. Anos depois, 2 anos aproximadamente depois, ele tem a visão dos 2.300 anos. Então, Daniel tinha na cabeça o ano 605 como um ano inicial de contagem do tempo, que tempo? 70 anos. Nesse intervalo, Deus manda a visão dos 1.260 anos, do período ali do chifre pequeno. Depois ele tem a visão dos 2.300 anos, que é a visão da purificação do santuário, porque ao longo do tempo, especialmente durante esses 1.260 anos, o santuário seria contaminado. Então, os atos humanos nesse planeta seriam atos de afronta ao Deus do céu. Então, isso deixaria, digamos assim, e o mundo, né, e o sumo sacerdote verdadeiro precisaria, como está fazendo agora, a purificação do santuário. No ano 539, aí acontece a profecia de Isaías 44, 45. Um homem chamado Ciro conquista Babilônia no dia 12 de outubro. Isso fez Daniel, sorrisão de pitbull, de lado a lado da orelha. Não que Daniel estivesse torcendo para a morte de alguém, mas a conquista de Babilônia era um marco interessante e ele sabia disso, e Isaías havia profetizado o libertador. E Jeremias, o período de cativeiro e digamos assim, o tempo da libertação. Uniu os dois. Só que nesse momento, imagina agora Daniel feliz com tudo que estava acontecendo no ano 539, aí ele tem a visão do ano 538, de 490 anos. Eu já expliquei isso para vocês. Imagina você e Estela te ligue. Olha, Helena e Coragem, eu vou fazer uma viagem para uma região dos Estados Unidos. E eu quero convidar vocês dois. Vocês não vão ter despesa nenhuma, eu vou pagar tudo. Essa viagem vai acontecer no ano que vem, em agosto do ano que vem. Eu, que sou ansioso, Lena, não sei, Lena, mas eu já ia ficar de olho no calendário. Falta 10 meses, falta 8 meses, falta isso, falta aquilo. Quando se aproxima o mês da viagem, Stella providenciou tudo, tá? Ela liga para a Lena e fala assim, Lena, aconteceu uma coisa aqui. Eu falei, Lena, que coisa? Lena, não vai dar para vocês, eu não vou ter condições de recebê-los aqui na semana que vem ou no mês que vem. Eu vou marcar a viagem de vocês para 490 anos à frente. Você ficaria
Como? Diante dessa situação. Então, você estava caminhando para essa visita que você ansiosamente esperou aí durante muito tempo. E agora, Estela te diz que pode ser, ou, no caso, nesse exemplo que eu estou dando, 490 anos depois. Olha que decepção, né? Que angústia. Então, a princípio, como Daniel está, por isso que Daniel disse que ficava enfermo, etc., porque, como Daniel era humano, viu, gente? Eu sei que você sabe disso. Então, ele tinha aquela preocupação dos 70 anos, ele viu Ciro conquistar a Babilônia, ele imaginou, semana que vem, o ano que vem, começa o momento de voltar para casa, e aí, de repente, ele tem uma visão de 490 anos, entendeu? Como foi difícil para Daniel. Porém, claro que Daniel, e eu acho impressionante isso. Eu imagino Deus eterno olhando para essa situação e vendo as preocupações de Daniel e Deus tentando falar com Daniel, Daniel, não se preocupe, filho, tá tudo bem. Essa situação que você está preocupado, eu já resolvi, eu estou te dando uma visão maior. O fato é que chegou o ano 537 e, para a honra e glória de Deus, se cumpriu a profecia dos 70 anos. Ciro, lembra dele? Libertou os judeus. E aí Daniel compreendeu que aquele tempo especial que Deus havia estabelecido falava de futuro. E eu imagino a alegria de Daniel. Se bem que ele, claro, pode ter entendido antes, né? Ou deve ter entendido antes. Mas nessa parábola moderna que nós fizemos, aqui contando a história minha de Estela e de Lena, eu acho que você conseguiu entender por que Daniel se preocupava, né? Bom, chega o ano 457, muito tempo depois, Daniel já não estava vivo, né? Lembre-se que Ciro liberta os judeus no ano 537, mas a reconstrução do templo teve fases. Iniciava, parava, e você vai ler isso no livro de Esdras e Neemias. O fato é que quando Artaxerxes deu o terceiro decreto, que foi o decreto completo, eles começaram a restaurar completamente Jerusalém, e ela de fato foi restaurada completa nesse período. E aí tem aquilo que eu já mostrei no gráfico anterior. No ano 408, Jerusalém está restaurada, Jesus é batizado no ano 27, Jesus é crucificado no ano 31 e termina os 490 anos, esse período aqui, ó, no ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Muito bem. E os 1260 anos? Os 1260 anos ocorrem anos depois, inicia no ano 538, nós já estudamos isso, quando a última tribo ariana, que era resistente a alguém se colocar como cabeça da igreja, e tinha outras resistências também. Só estou comentando esse detalhe em especial. Então, essa tribo, que são os ostrogodos, foram afastados da Itália. O Justiniano, que era rei imperador de Roma Oriental, então, a partir daí, iniciou o que nós chamamos de supremacia papal, que foi, digamos assim, tirada o poder do papado. Eu não falo de uma pessoa, a Bíblia não fala de pessoas, hein? É de sistema. Então, esse sistema iniciou com a sua, de forma, tendo a sua supremacia a partir do ano 538, quando os ostrogodos foram afastados, mas aí rolou o que nós conhecemos hoje como a Revolução Francesa, que era uma revolução muito ateísta, e atacou o sistema papal em 1798, em fevereiro deste ano, 1798, encerrando assim os 1260 anos que Daniel explica como chifre pequeno, que nós sabemos pelo método historicista, que era justamente o período da supremacia papal. Porém, se esse foi o período, o ano 457, foi o período para datar os 490 anos para os judeus, também foi o período para datar o que nós conhecemos hoje como restauração ou purificação do santuário, que ocorreu no ano de 1844. Então, o início da restauração está nesse período, e a restauração vem, ou a purificação do santuário vem justamente para tirar ou para colocar, digamos assim, as verdades que foram lançadas por terra, restaurá-las todas, para que nós hoje tivéssemos a oportunidade, por exemplo, de estar estudando aqui
abertamente esse material. Bom, nesse momento, nós temos que nos concentrar para saber o que é a restauração do santuário. Foi isso que nós ficamos de estudar. E quando você abre Daniel 8,14, lá diz de tardes e manhãs, e aqui tem um ponto que os protestantes, eles divergem. E eu não estudei para saber como é que os nossos irmãos católicos imaginam essa situação, mas depois eu posso até pesquisar. Se bem que eu já falei com padres, já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estudaram também, seminaristas, digamos assim, mas nós nunca chegamos a esse ponto. Inclusive, eu tive a oportunidade, quando estava internado esse ano, de receber a visita de um padre. Foi muito agradável o nosso papo. Eu sou muito respeitoso, amo os católicos e tenho um carinho muito grande por todos. Afinal, a minha origem é católica. Eu já expliquei isso para vocês, né? Eu fui batizado, eu até hoje trato muito bem minha madrinha. Infelizmente, meu padrinho já descansa e a gente tem um grande carinho um com o outro. E eu dou benção, benção madrinha. Isso é uma tradição e não tem nada demais. Eu preferi manter. Hoje ela é de uma denominação, ela é protestante também, mas nós nos amamos muito. E agradeço a Deus porque no meu primeiro batismo, naquele momento ali, né, eu tive alguém que cuidou de mim. Essa minha madrinha, tanto a madrinha como meu padrinho sempre cuidaram de mim e eu muito feliz por isso. O que é tarde de manhã? Nós descobrimos pelo livro de Gênesis, tarde de manhã significa um dia. Então é por isso que nós chegamos à contagem de 2.300 anos. Por quê? Porque o termo tarde de manhã significa dia. E quando você faz uma comparação com o que está escrito em Êxodo 29, 39, você vê que realmente é impressionante isso. Porque quando a Bíblia fala de manhã e tarde, ou seja, a ordem invertida, ela não está falando de um dia, ela está falando de sacrifício. Então, quando a Bíblia fala tarde e manhã, dia de 24 horas. Quando a Bíblia fala manhã e tarde, está falando de sacrifício, e são dois sacrifícios. As pessoas confundem. E é isso que eu estava explicando. Alguns protestantes dizem que aqui são 2.300 sacrifícios. Não é possível, porque para a Bíblia, quando a Bíblia fala de sacrifício, fala de manhã e tarde. Ponto. Excluindo essa possibilidade de ser sacrifícios, nós chegamos à conclusão que são 2.300 dias. Aí vem um adendo. Na Bíblia, quando se fala de profecia, um dia é igual a um ano, lembra? Então, se são 2.300 dias, na realidade são 2.300 anos. Fácil de entender. Bom, as pessoas que aplicam esse período aqui como sacrifício e fala que esses sacrifícios aconteceram nos dias de Antíoco Epifânio, que foi um rei Seleucida, que governou ali no período em que a Síria, etc., era aquela região que estava no poder, e esquece que Jesus trata essa profecia para frente do tempo dele. E eu deixei de propósito aqui, porque Jesus diz: quando virdes a abominação da desolação, virdes é futuro de Cristo e não passado. Então, isso significa que Jesus não há maior autoridade na Bíblia do que Jesus, nem para o cristianismo. Ninguém ou nada deveria estar acima de Jesus, nem a tradição. Então, Jesus, a palavra e depois as boas tradições. Se inverte isso, aí foge do que a própria Bíblia determina. Então, Jesus diz: olha, a abominação que Daniel falou lá no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 12, virá quando virdes. Então, não pode ser Antíoco Epifânio. Foi uma praga esse Antíoco Epifânio. Ele foi um violador do santuário, sacrificou porcos sobre o altar de holocausto, mas ele não cumpriu a profecia dos 2.300 anos. Ele, de fato, contaminou o santuário, mas a profecia dos 1.300 anos passa do período de Antíoco Epifânio. Quem disse isso para mim é a maior autoridade da galáxia, do mundo, do planeta, Jesus Cristo. Ele comenta isso com a gente em Mateus 24:15. Então, a abominação estava depois de Jesus. Ok? Bom, quando nós vamos para Êxodo 25:9, nós chegamos à conclusão que o santuário da terra, ele era uma cópia, ele tinha como modelo, ele tinha como santuário principal do céu. Isso significa que no céu, segundo Hebreus 8:2,
e Hebreus 9:24 tem um santuário. Em Hebreus 8:2 diz que o verdadeiro ministro do santuário é Cristo. Ou seja, eu expliquei isso para vocês, quando Cristo esteve aqui e viveu conosco 33 anos, ele foi muitas vezes ao pátio do santuário realizar os seus milagres. Mas Jesus, pelo fato de ser descendente de Davi, que era a tribo de Judá, não podia entrar no lugar santo e santíssimo. Só quem podia entrar no lugar santo e santíssimo eram os levitas. E ainda tem um detalhe: os levitas da família de Arão é que podiam entrar dentro do lugar santíssimo. E isso só poderia fazer uma vez no ano. E que dia era? O dia 10 do sétimo mês, que nós chamamos, a Bíblia chama, do dia da expiação. Muito bem. Então, quando você olha para Daniel 8, você vai ver referências diretas e indiretas ao santuário. Quer ver? Referências diretas. Sacrifício contínuo foi tirado. E o que era o sacrifício contínuo? Aquilo que acontecia dentro na rotina do sacerdócio e do santuário durante o seu dia. Ou seja, eles tinham que manter o altar de holocausto, com sempre o cordeiro queimando ali, e ele colocava 9 da manhã, queimava até 3 da tarde, outro era colocar 3 da tarde, e queimava até 9 da manhã. Isso era contínuo. A pia tinha água contínua também. Quando aquela água estava suja de sangue, ou da poeira dos pés e da sujeira das mãos dos sacerdotes, tinha que ser trocada, ela tinha que ser substituída. A água tinha que ser sempre limpinha. Bom, também os pães era contínuo, tinha pão todos os dias, que era trocado sábado pela manhã. O candelabro tinha 7 lâmpadas, essas lâmpadas não podiam apagar. Então, os sacerdotes tinham que ter o cuidado de ficar limpando os tubos e colocando azeite para que aquilo não se apagasse. O altar de incenso também, dentro do lugar santíssimo também, a presença de Deus e os querubins e os mandamentos que ali estavam, tudo era contínuo, tudo contínuo. Então, o sacrifício contínuo envolvia tudo isso. E aí, o versículo 11 cita sacrifício contínuo e santuário. No versículo 14 fala que esse santuário será purificado. Então, tem referências diretas e indiretas. Indiretas aparece o carneiro e o bode, que em Daniel 8, esse carneiro e esse bode representam os medos e persas e os gregos, mas é uma referência indireta ao ritual do santuário. Por quê? Porque nesse dia que eu disse para vocês, no dia 10 do 10º mês, no dia 10 do 7º mês, 10, 7, no dia 10 do 7º mês, acontecia uma festa especial, que era a sexta festa do calendário judaico, chamado Dia da Expiação. E nesse dia, e só basicamente nesse dia, nós tínhamos sacrifício de bodes e carneiros. E você vai ler isso em Levítico 16, 5. Percebe? Carneiro e bode, bode e carneiro, dia da expiação, está conectado diretamente ao santuário. Olha que coisa linda e maravilhosa. Bom, e que dia era isso? Eu já disse, no dia 10 do 7º mês. Onde é que está escrito isso? Era o dia da expiação, Levítico 23, 27. Bom, então eu já sei. O ano inicial para a purificação do santuário do céu era o ano 457 a.C., quando Artaxerxes assina o decreto autorizando o povo a reconstruir completamente Jerusalém. Isso vai chegar até o ano 1843, 1844, e os protestantes, escuta o que eu disse para vocês e estou repetindo, muitos padres católicos e os protestantes daquela época imaginavam que Jesus iria voltar entre o ano 43 e 44. Por que eles tiveram essa visão, mesmo sabendo que Jesus disse, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai? Olha só, porque na cabeça dos protestantes e católicos daquele período, o santuário era o planeta Terra. Então, porque não tinha mais santuário em Jerusalém. Repito, o santuário de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70. De lá para cá, não ergueu mais um santuário para sacrificar bodes e carneiros e os outros animais para os judeus. Se bem que os judeus tentam
erguer outro santuário, mas hoje eles têm, no mesmo lugar onde foi construído o santuário a Jeová, hoje nós temos o santuário dos nossos irmãos muçulmanos. Então, não é fácil tentar desmontar um para montar outro. Eles estão negociando para tentar restaurar ou fazer, né, construir o que seria o terceiro santuário. Não existe nenhuma profecia na Bíblia dizendo que haverá um terceiro santuário, mas eles estão trabalhando para isso. Em 1840, 1842, 43, a partir do ano de 1830, isso começou a ser fortemente pregado, a mensagem da volta de Jesus. Na ocasião, como não tinha santuário em Jerusalém, em Israel, era muito comum as pessoas entenderem que aqui era o santuário. Por desconhecer o que estava em Hebreus, nós não sabemos. O fato é que eles começaram a pregar isso. E aí, o que aconteceu? Um homem chamado Guilherme Miller, ele era batista, ele começou a estudar a Bíblia como nós estamos estudando aqui, o livro de Daniel, verso por verso, em algumas ocasiões, né, ele estudava mesmo, com concordâncias, etc. Então, ele chegou à conclusão que algo aconteceria em 1843 e 1844. Como os outros irmãos protestantes, e como eu disse, alguns católicos também gostaram disso, ele começou a agregar pessoas. Essas pessoas passaram a ser chamadas de milleritas, homenagem a ele. William Miller, né, ou Guilherme Miller, como nós chamamos aqui. E o que aconteceu? Entre essas pessoas que foram ajudar o nosso irmão Guilherme Miller, um homem se concentrou na data e ele entendeu que o dia 10 do sétimo mês do ano de 1844, claro, ele fez isso olhando o calendário judaico, porque no calendário judaico há uma equivalência. E quando ele olhou para o dia 10 do sétimo mês do ano de 1844, ele entendeu que o dia 10 do sétimo mês do calendário judaico era exatamente, e isso está certo, viu, gente? O dia 22 de outubro de 1844. E agora? Milleritas, que era a composição básica, quakes, metodistas, anglicanos, luteranos, as igrejas que existiam naquela época, seus pastores, muitos deles abraçaram a pregação de que no dia 22 de outubro de 1644 Jesus voltaria para purificar a terra, ou seja, purificar o que eles entendiam naquela época que era o santuário. Claro que nós sabemos que Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1644, e isso ficou conhecido como o grande desapontamento. O fato é, a profecia apontava para essa purificação. Então, nesse momento, o que acontece? No céu, Cristo, que é o nosso verdadeiro sacerdote, então, e aí eu peço para que vocês tenham paciência, porque quando nós estivermos estudando Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, nós vamos entender melhor essa transição, ou essa função que Jesus agregou, digamos assim, a partir de 1844. Com isso, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Muita gente imagina que nós, adventistas, ou aqueles que estavam com os milleritas, digamos assim, porque os adventistas só surgiram em 1863, anos depois do desapontamento. Eu também não posso deixar de falar que entre muitas das pessoas que passaram pelo desapontamento depois estavam ali na fundação da Igreja Adventista, que isso fique claro. Bom, então o que acontece agora? O que acontece é o seguinte, os milleritas, eles tinham consciência que a data estava certa, mas eles sabiam que eles erraram no evento, não era a volta de Jesus. Então, eles passaram a estudar o livro de Hebreus, passaram a estudar toda a Bíblia e entenderam que naquele momento Jesus ele foi entronizado no céu, quando ele subiu ao céu no ano 31, e ele entra no lugar santo e santíssimo, e ele é ungido como nosso sacerdote, ele vai trabalhar durante esse período como nosso sacerdote. Algumas pessoas imaginam que nós temos a seguinte visão. Jesus subiu para o céu no ano 31 e o tempo todo ele ficou no lugar santo. Ele entrou no lugar santíssimo para ser ungido por receber as honras. Você vai ver esse Apocalipse 4:5 de todos os anjos dos céus,
do Espírito Santo de Deus Pai, e a gente acha que Jesus ficou sentado numa cadeira durante todo esse tempo, né? Sem sair, ele não podia sair, estava oficiando ali, tratando de como sacerdote, então as pessoas imaginam isso. As pessoas imaginam que nós imaginamos que quando Jesus tenta se deslocar, um anjo chega e fala: Jesus, você não pode sair daí, não, fica aí. Se você sair daí, como é que vai ficar? As pessoas tentam limitar o pensamento das outras, né? Esquecem que, por exemplo, a Bíblia vai dizer no livro de Atos que Jesus desceu para conversar com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, como ficou o santuário no céu? Se as pessoas acham que Jesus não poderia sair de lá. Outro, outro momento importante, quando Jesus foi ter com João, e ele se apresentou para João. Então, quando Jesus se apresenta para João, no livro do Apocalipse, e aí? Percebe que não existe limitações para Cristo? Você, se ouvir alguém dizendo que Jesus não saiu do lugar santo, você pode apresentar esses dois textos para ele, para que ele tente te explicar como entender isso. O que nós entendemos? E essa forma que a Bíblia passa para a gente é justamente uma linguagem que nós entendemos. Então, Jesus, ele é nosso sacerdote, e a partir de 1844, ele passa a exercer a função de sumo sacerdote, porque agora ele vai entrar, digamos assim, no lugar santíssimo, como acontecia no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação para os judeus, e ele inicia uma nova fase. Com isso, eu não estou dizendo que Jesus está preso, fixo no lugar santíssimo, ou que Jesus, a partir de 1844, ele ficou só no lugar santíssimo. Não procure extrair nada que seja diferente do que está escrito. Eu procuro ficar só com o que está escrito. Então, a Bíblia aponta para essa realidade. Então, Jesus agora trabalha por mim, por sua salvação, no lugar santíssimo. Então, houve na terra um movimento, percebe? Esse movimento iniciou tratando de restaurar as verdades que foram lançadas por terra ou mantidas por terra durante os 1260 anos. Então, durante 1260 anos da supremacia do sistema papal, muita coisa foi ocultada do povo. As pessoas passaram a acreditar na salvação através de penitência, salvação pela graça. As pessoas passaram a acreditar em uma série de coisas que são tradições e não palavra de Deus. Então, o movimento milerita deu início à restauração dessas verdades, e a restauração, uma das verdades restauradas é justamente a volta de Cristo de forma literal, visível, audível e pessoal. As pessoas não acreditavam assim. É claro que aqui tem outro ponto importante que nós talvez em Daniel 12 eu vou trazer também para vocês, é que os batistas restauraram o batismo nas águas, os presbiterianos a salvação pela graça. Então, ao longo do tempo, muitas verdades já estavam sendo restauradas. Então, o movimento milerita traz esse ponto. E depois, a Igreja Adventista, a qual faço parte, também contribui restaurando outras verdades, como a observância do sábado, que os batistas do sétimo dia já faziam antes de nós. Os valdenses, outros povos também já tratavam desse assunto. E o presente, digamos assim, que a Igreja Adventista traz ao mundo é justamente a compreensão do santuário, tratando desse tema como nós estamos estudando aqui. Então, ocorre um evento no céu e um evento na terra. Essa situação, ela se repete, tá? Porque quando Jesus é levado ao céu, ouçam com atenção que eu vou dizer para vocês. E nós lemos isso em Lucas, capítulo 24. Houve um desapontamento. Os cristãos, não posso ainda chamá-los de cristãos, os judeus que depois, os discípulos, melhor termo é esse, os discípulos estavam decepcionados com Jesus. E no caminho a Emaús, Cleopas e o outro falam isso para Cristo. Olha, nós pensávamos que ele seria aquele que ia restaurar Jerusalém. Então eu preciso voltar aqui. E aí, Helena, observe bem, Estela e os outros. A profecia dos 490 anos, ela encerra aqui, com Estevão. Mas aqui, com Cristo, houve um desapontamento. Por quê? A data era certa, mas o evento não. Então, qual era a data? O ano 31. E o que aconteceu no ano 31? Jerusalém seria
restaurada, teria um descendente de Davi no trono como rei? Não. O evento era o sacrifício de Cristo. Nesse momento, ele profetizou durante 3 anos e meio, seu ministério foi amplo, só que no final do ministério dele, ele é sacrificado. Então, ele não veio como rei, ele veio como oferta, ele veio se entregar para a nossa salvação. Então, perceba que no período dos 490 anos, houve uma decepção. Data certa, evento errado. A mesma coisa se repete aqui, no período dos 2.300 anos. Data certa, evento errado. Então, observe que, assim como no primeiro período de tempo, que era um período de tempo destinado ao povo de Deus, naqueles dias, os hebreus, os judeus, a data estava certa e o evento estava errado, e por isso houve um desapontamento, não por conta de Deus, que fique claro, mas por conta da interpretação que eles davam aos seus dias. Gente, presta atenção. Nos dias de Jesus, eles esperavam um rei que ia subir ao trono, declarar guerra e vencer os inimigos, e que daria a paz que eles sonhavam nessa terra. Nos dias de Guilherme Miller, eles esperavam um Jesus vindo no final dos 1.300 tardes e manhãs e estabelecendo o reino dele. Naquele momento, Jesus, no primeiro tempo, no período dos 490 anos, ele veio como profeta e sacrifício. No final dos 2.300 anos, há uma mudança de fase no seu ministério. Não esqueça o que eu vou falar agora. No final, no período ali dos 490 anos, a morte de Cristo, Cristo é entronizado no céu, ele tem um movimento no seu sacerdócio, e nesse momento, o Espírito Santo batiza a igreja e é fundada um movimento muito grande que pregou o evangelho a todo mundo. Naquele momento, lá pelos anos 31 em diante, nós temos então a união do céu com a terra. No céu, um movimento que trata de alguma coisa relacionada ao sacerdócio de Cristo. Na terra, surge um grupo de pessoas, um movimento que prega o reino de Cristo, dizendo, olha, o reino de Deus iniciou, o reino de Deus é agora, as profecias se cumpriram, e surge uma igreja. Olha só, que coisa interessante. Em 1844, no céu, há uma mudança, ou algo acontece no ministério de Cristo. Enquanto isso, Cristo levanta o movimento na terra. Esse movimento expande, esse movimento prega, esse movimento propaga, esse movimento leva a mensagem de Cristo, e desse movimento surge uma igreja que tem um compromisso com essas verdades. Interessante isso. Interessante esses paralelos e como a profecia se repete. Então, finalizando, em 1844, era um movimento com todas as denominações existentes, as pessoas foram consideradas como seguidores de Guilherme Miller. Ele era um fazendeiro, alguém que nos Estados Unidos se dedicou a estudar a Bíblia, ele era ligado à Igreja Batista, um homem muito bom. E ele pregou, a sua pregação tinha uma ênfase especial, retorno de Cristo. Ele estudou a Bíblia por mais de 15 anos, e ao longo desse período, ele utilizou a Bíblia como nós estamos utilizando agora, como sua própria intérprete. Ele era historicista, ele olhava para a história, para acompanhar os movimentos, para entender. Ele pregou em diversas denominações, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, na Europa, na África, em todos os lugares surgiram pessoas pregando semelhante ao de Miller, sem ter contato com Miller. Algo tinha que acontecer nessa data, porque era o início do trabalho do ministério de Cristo, dessa mudança de fase no céu. Muito bem. Então, outra coisa que Miller e os pastores que eu acompanhava, eles tinham a seguinte ideia. Bom, se o primeiro advento de Jesus está descrito em Daniel 9, então Daniel 8 fala do seu segundo advento. Está vendo como eles estavam propensos a acreditar nisso? E aí fala do santuário. Visto que a terra deve ser o santuário a ser purificado, eles entenderam que a purificação ia acontecer com fogo na vinda de Cristo. Nós sabemos que quando Jesus voltar, de fato,
ele vai levar a igreja, ele não vai ter um intervalo de 1000 anos, nós já estudamos isso, e na terceira vinda de Cristo é que acontece esse momento aí que o fogo vai dizimar tudo. Então, ele feito esse estudo, ele entendeu que ele precisava pregar e preparar as pessoas para a volta de Cristo, para iniciar o milênio, que nós também entendemos assim, o milênio, e esse milênio ocorre justamente com a vinda de Cristo. Bom, o que que acontece? Data certa, evento errado. O evento não era aquele. É como se a pessoa é convidada para uma festa e a Helena vai fazer uma festa de aniversário, mas eu não sei que é festa de aniversário, então eu vou de terno. Quando eu chego lá, a Helena fala, você de terno? Uma festa de aniversário de criança. Eu falei, Helena, eu pensei que fosse um casamento. Ela, não, é uma festa de aniversário de uma criança. Oh, Helena, me perdoe. Ou o contrário, eu vou de bermuda, de chinelo, ou de tênis, de camisa comum, e quando eu chego na casa, a Helena vai, uai, mas aqui é uma festa de casamento? É mesmo, né? É. Ou seja, eu estava pronto para uma coisa e era outra coisa. Então, assim como na festa da expiação, teve um desapontamento, eu expliquei para vocês, na Páscoa, ali no período de Jesus, nas 3 primeiras festas, também teve um desapontamento. Você comprova isso em Lucas 24, 21. E eu estou sonhando que vocês não acreditem em mim, que vocês busquem na Bíblia a compreensão correta, para que vocês tenham a visão mais clara possível sobre isso. Então, nós acreditamos assim, que o dia da expiação, ela aconteceu no dia 10 do sétimo mês, conforme Levítico 19, 20, 16, 29 descreve. Então, hoje nós entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está purificando o santuário, enquanto na terra nós estamos pregando que Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso profeta e Ele é o nosso rei. Então, primeiro ele veio como profeta, hoje ele exerce a função de sumo sacerdote e sacerdote, e daqui a pouco o céu vai se abrir e ele virá como rei para nos levar para o céu. Esse é o conteúdo do estudo de hoje. Eu agora aguardo se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração, e depois nós faremos a oração para encerrar o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe vocês. Teve dúvida? Abra o microfone e pergunte, ou lá no grupo onde nós postamos o material, você também pode questionar. Um detalhe interessante, como nós hoje, como Estela tem postado esse material na internet, não pode acontecer de alguém estar nos ouvindo em outro momento e quer saber o que fazer para ter acesso aos materiais, PDF, os PowerPoint, e também como entrar no grupo. É muito fácil. É só você buscar aí no canal de Estela, onde esse material está inicialmente postado, pode ser que em outro momento nós vamos colocar em outros canais, e você ali vai ter um e-mail, vai ter uma forma de você entrar em contato, e naturalmente você vai chegar até o nosso grupo, até o nosso contato, para que você tenha esse material. E se você teve dúvida, você é de outra religião ou até de outra denominação e quer tratar de um ou outro aspecto em especial, também você pode entrar em contato com a gente e vai ser um prazer conversar com você. Lembrando que é conversar, é diálogo, tá? Aqui ninguém tem interesse em ofender ou de magoar a fé de outras pessoas. São bem-vindos aqui os espíritas, os muçulmanos, os budistas, todas as religiões são bem-vindos ao nosso grupo. E também as denominações, nossos irmãos que nós amamos, católicos, os nossos irmãos protestantes de outras denominações, os católicos ortodoxos, tradicionais, todos são bem-vindos ao nosso grupo. Nós sabemos que a Igreja Invisível de Deus, ela é composta de todos os credos, todas as religiões, de todos os lugares do mundo. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Estela, é contigo. Obrigada, professor Corágio. Não sei se o João tem uma dúvida. O João levantou a mão. Ei, João. João, por favor. Bom dia outra vez. Professor, a restauração de Jerusalém, que fala no livro de Daniel, é aquela que começa com Neemias, fala no livro de Neemias, Isso. E de Esdras também.
Ok. Sim, porque eu Então, tenho no estado a livro ler de aqui. Esdras, no livro de Esdras, inclusive, lá fica bem claro a questão dos três decretos. Depois eu vou postar isso até no grupo da gente para que vocês vejam, porque tem alguns capítulos do livro de Esdras vai citar dois, três reis, e isso às vezes deixa a gente confuso. Então, quando você lê a Bíblia, do lado, Lena, um material como esse que eu estou postando para vocês, aí vocês vão ter uma compreensão maior e melhor. Porque de um versículo para o outro, às vezes, são passados muitos anos, que Esdras escreve aquilo que ele ouviu, e depois também, claro, aquilo que ele viveu, assim como Neemias. Então, a restauração ou os decretos não aparecem no livro de Daniel. Excelente pergunta, João. Aparece no livro de Esdras, a partir do capítulo 1, e também de Neemias, tá bom? Era só isso. A Bíblia é muito boa. Realmente, quando o professor falou, fez luz aqui e, uau, maravilhoso. Obrigado, professor. Obrigado a você. Obrigada, professor Corágio. Mais alguma pergunta? Ou alguém quer orar? Alguém se digna a orar para abençoar aqui, para fecharmos o nosso estudo? Vamos orar, vamos orar. Oremos, oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, muito, muito, muito obrigado por mais um estudo maravilhoso. Se bem que é uma recapitulação, mas é sempre bom porque vamos apanhando coisas que anteriormente não tínhamos captado, Senhor. Muito obrigado por este livro maravilhoso, por este quebra-cabeças que é a Bíblia, Senhor. Que o Santo Espírito possa nos dar muita sabedoria, muito entendimento, que possamos continuar a ler a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Temos de pedir que continues connosco, Pai, dá-nos um resto de sábado abençoado na Tua companhia e na Tua presença, Senhor. E agora, como vamos para as nossas igrejas, que possas levar-nos em segurança, Senhor. Não só a nós, mas também a todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, que irão sair de suas casas, para ir congregar, Senhor, para ir louvar e bendizer o Teu santo nome. Fico uma vez mais com o professor, bênção especial a ele e a sua família, e a todos nós, Senhor, que agradecemos uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus Amém, abençoe. amém. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos, obrigada, professor Corajo, obrigada a presença de todos. Estaremos de volta aqui no próximo sábado para estudar o capítulo 11 e o capítulo 12. Feliz Amém. Eu acho sábado. que, eu acho